Bom dia, pessoal. Bem, o conteúdo da nossa prova, quarto bimestre, para encerramento do nosso ano, será esse aí, certo? De produtos notáveis. Tudo isso que a gente tem feito. Veja que eu coloquei uma boa explicação do conteúdo a partir do livro de vocês. Estava fácil de observar, de reler, de acompanhar pelo livro, ok? Tá todo o material aí. O exercício é do livro. Todo mundo sabe que tem uma resposta lá atrás, mas ela não serve de nada, porque a gente vai precisar aprender esse conteúdo. Sei que não é o conteúdo dos mais fáceis, mas é preciso, porque vocês vão ao primeiro ano e a gente precisa do mínimo para chegar lá, porque tudo isso será necessário e ainda vão ficar faltando alguns, porque ao longo desse ano as coisas andaram de forma mais lenta do que se estivéssemos todos em sala de aula desde o começo do ano. Então veja só, deixa eu acompanhar aqui. Vocês estão vendo, a altura dessa todo mundo já deve ter respondido, já tem as respostas, então não vou nem apagar. Porque o meu livro é o livro do professor, então já tem a resposta dos exercícios. Bem, o que temos aqui na questão número 1, certo? O que a gente tem aqui na questão número 1 do nosso último conteúdo é utilizando o que aprendeu sobre produtos notáveis. Então a gente aprendeu que eu expliquei foi o que? O quadrado da soma, né? O quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. O que a gente tem aqui? O produto da soma pela diferença. E a gente aprendeu que no produto da soma pela diferença, que é a última parte do livro, certo? Produto da soma pela diferença, basta, de forma muito simples, a resposta vai estar a resposta vai ser a partir da formulinha que ele já coloca aqui, ó. Nessa parte aqui. Quando eu multiplico no parênteses eu tenho os números todos iguais. Ó. X é x, primeiro termo com o primeiro termo, que é x. E y é o segundo termo num e o segundo termo no outro. Então é x vezes x, quando eles são iguais, vai dar x ao quadrado. Mais com menos, menos, e y vezes y ao quadrado. Então, memoriza isso aqui. Certo? Memoriza mesmo. E já vai direto para o cálculo. Agora a gente tem que saber o cálculo. Quem está acompanhando desde o começo vai lembrar das regras de potência que a gente vai utilizar aqui. Vem utilizando. Então tenho 8x, então vai ser o primeiro vezes o primeiro apenas, certo? 8x vezes 8x, 8 vezes 8, 64, x vezes x, veja só, nessa sequência. Que quadrado, produto é o que? A multiplicação, tá aqui no meio, onde está piscando aqui o cursor. Da soma pela diferença. Valores iguais, como eles são iguais, você vai fazer o primeiro pelo primeiro, segundo pelo segundo. Mais por menos, menos. 8x vezes 8x, 64x ao quadrado. 8 vezes 8, 64. X vezes x, x2, vocês sabem como funciona isso, né? Repete-se a base e soma os expoentes. Quem é o expoente do 1, do x que está aqui? Quando não tem ninguém, é porque é 1. X vezes x, x2. Mais por menos, menos. 1 vezes 1, 1. Respondido a letra A. Letra B. Agora aqui é o quadrado. Agora aqui é diferente. Quadrado da soma de dois termos. Vamos direto pela fórmula. O que é que diz a fórmula? Vai ser o quadrado, tá tudo aí no livro de vocês. É só dar uma folheada aí para trás que vai dar para identificar. Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É 10. Quanto é 10 ao quadrado? 100. Mais 2 vezes o primeiro, ou seja, o número 2, vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 10. Vezes o segundo. Vou só escrever aqui para ficar fácil
de visualizar. Tá aqui, ó. Essa letra B. Vou escrever a letra B aqui, ó. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? 10. 10 ao quadrado, 100. Aí vem a parte do meio, é 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? 10 vezes o segundo. Quem é o segundo? 3x. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes 10. 20 vezes 3x vai ser igual a 60x, igual como está lá, ó, 60x. Do jeito que está aqui, ó. Então deu para entender, esse 60x começa aqui, ó, essa conta. 2 vezes o primeiro, que é o primeiro? 10, o primeiro termo, vezes o segundo. Os números se multiplicam. 2 vezes 10, 20 vezes 3. Eu botei 30 aqui, né? Mas não é 30, não, é 3. 20 vezes 3, 60. Beleza. Agora, e por final, o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo? O segundo é 3x. Não é 3, é 3x. Então, o quadrado de 3, 3 ao quadrado, quanto é que dá? 9. X ao quadrado, quanto é que dá? X ao quadrado. Porque eu vou multiplicar esse expoente 2 pelo expoente do x que está aqui em cima. Ó. Quanto é o expoente desse x? Pessoal, não aparece o expoente dele, é 1. Então, é 1 vezes 2, 2. Então, ficou 9x ao quadrado. Ok? Letra C. Quadrado da diferença. E vai ser a mesma coisa, do mesmo jeito. O que é que vai mudar? O que é que vai mudar em relação ao que a gente acabou de fazer? Esse sinalzinho aqui, ó. O sinalzinho da multiplicação. Então vai ser, ó, quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 7a. 7a ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. A ao quadrado, A ao quadrado. Menos 2 vezes aquilo que a gente escreveu, aquilo que eu escrevi agora há pouco, em relação à letra B. Não vou fazer em todos, não. Mas vou fazer só aqui nessa letra B. Então o que tem aqui? Ó? Quadrado do primeiro, 7a ao quadrado dá 49a ao quadrado. E o segundo, menos 2 vezes, aí bota aqui, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, ora, número com número, 2 vezes e sinal, né? Menos com mais, menos com mais, menos. E 2 vezes 7, 14. Vezes A vezes B, B. Porque as letras, elas, se elas são diferentes, não modificam uma a outra. Quando elas são iguais, elas se juntam numa só e somam os expoentes. Letras iguais, letras diferentes, quando multiplica, só coloca coladinho. E junto com o número, tudo juntinho, coladinho. Você vê exatamente que está aqui, ó, o que eu acabei de escrever. Certo? Menos 14ab. E quanto é b ao quadrado? B ao quadrado é b ao quadrado, a gente já sabe. Multiplica o expoente, ó, quem é o expoente do 1? Do b? 1 vezes 2, 2. Certo? A mesma coisa você vai aplicar aqui, ó, na letra D. Então tem dois termos, aqui é o quadrado da soma, vai direto para a fórmula. Gente, cadê essa fórmula? Tá aqui, ó. Quadrado da soma de dois termos. A mesma coisa vale para a diferença, quando tem um menos aqui no meio, tá certo? Vai ser do mesmo jeito. O que diz? É o quadrado do primeiro termo, tá aí, no livro de vocês. Em que página? Página 64. Aqui, ó. Página 64. Certo? Então, ó, quadrado do primeiro termo, pega o primeiro termo e eleva o quadrado.
Veja que dá, ó, aqui é x, vai ficar x ao quadrado. Por quê? Porque eu multipliquei o expoente do x, que é 1, vezes esse 2 aqui. Então, x2 mais 2 vezes o número 2, vezes o primeiro termo, ó, vezes o produto do primeiro pelo segundo termo. Ou seja, é só multiplicar 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, tudo junto, multiplicado. Ó. Veja que dá 2 vezes x vezes y. Não tem erro. Mais o quadrado do segundo termo. Que é o segundo termo, né? Y. Y ao quadrado e y ao quadrado. Quando aqui for o menos, você vai fazer a mesma coisa e vai fazer do mesmo jeito. O que é que vai mudar? Só esse sinalzinho daqui, ó, do meio, que vai ser menos. O resto é exatamente igual. E só para recapitular essa parte, isso aqui tem as respostas, foi o que eu já disse. Vocês inclusive já têm nos livros. Mas o que interessa, gente, não é a resposta, não é você pegar seu livrinho e escrever no caderno a resposta que está atrás, lá na última folha. Qual é a folha que tem? Tem até aqui, ó, resolução. As resoluções a partir da página 289. Aí você vai na página 289 do seu livro e você vai ter a resposta. Quem não sabia agora está sabendo, mas não é isso que interessa. O que interessa é fazer. Fazer é o que interessa. Se você não fizer, não importa gastar a folhinha do seu caderno, nem as linhazinhas para botar a respostinha. Você está só gastando tempo. Você não está economizando tempo, você está gastando tempo. Porque isso aí é desnecessário, isso não me interessa. Tenho certeza que não vai interessar vocês também. Porque não fez, simplesmente não fez. Se você só vai lá e copiar a resposta, você não fez. Então é o mesmo que deixar o caderno em branco. Então você perdeu tempo. Então como é que vai ficar aqui? Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. X ao quadrado, x ao quadrado. Vezes. Duas vezes. Não vou nem reescrever, você já sabe. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Quem é o segundo? Não é só os números, só a letra. Se o número tiver colado com a letra, é o número e a letra. Então, o primeiro termo é x, o segundo termo é 0,5y. Multiplica tudo isso aí por 2. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 0,5. Gente, quanto é 0,5 vezes 2? 1. Aí você vai ver aqui, ó. Pessoal, mas não tem nada aqui. Tá vendo? Não tá piscando aqui? Se não tem nada é porque é 1. Tá ok? Então, 2 vezes 0,5, 1. Onde está piscando aí? Eu vou botar aqui 1. Só pra gente não... Tá ok? Vai ficar bem aqui. 1xy. Né? Mas esse 1 não precisa estar aqui. Ele está aí. Botei só para ilustrar, porque 2 vezes o primeiro, que é x, o x já está aqui, vezes o segundo é 0,5. 2 vezes 0,5, 1. E repete o y, e cola o y. Então ficou só xy. E 0,5y ao quadrado. Quanto é 0,5 ao quadrado? Gente, multiplicação. Multiplicação de números decimais. Olha, 0,5 vezes 0,5. Por que dá 0,25? Esse é o ponto. O que eu sempre faço, gente? Olha só. Perceba, depois da vírgula, eu tenho quantos números? Um número. Depois da vírgula, eu tenho quantos números? Um número. Nos dois números que eu estou multiplicando, 0,5 vezes 0,5. Aí eu vou tirar essa vírgula e esse zero aqui da frente. Tiro a vírgula e esse zero aqui da frente. Fica 5 vezes 5, que dá 25. Tudo bem. Eu tinha um número depois da vírgula em cada um desses que eu estou multiplicando. Ó. Tem uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Isso significa que no final da multiplicação, eu tenho que ter dois números depois da vírgula. Então eu conto a partir de onde ela está. Ela está sempre aqui no final. Quando não aparece, ela está aqui. Ó. Eu vou contar. 1, 2. E coloco a vírgula lá.
E aqui na frente, vai ficar sem ninguém na frente da vírgula? Não, todo mundo já sabe, eu coloco 0. Certo? É assim que funciona. Então, é assim que eu faço. Tira a vírgula, tem quantos números depois da vírgula? Um número nesse, um número nesse. Então, no final da multiplicação, eu tenho que ter 2 números depois da vírgula. Você conta 2 números e passa a vírgula. Certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui 0,5, é um outro exemplo. Não tem nada a ver com a letra D. Se eu tivesse aí, por exemplo, 0,5 vezes 0,55, tudo sim. Aí eu tenho quantos números aqui depois dessa vírgula? 1, 2. 2 números depois dessa e um número depois dessa. Vou tirar as vírgulas. Multiplico. Quanto vai ser 55 vezes 5? 5 vezes 5, 25. Vai 2. Então vai ficar 275. Certo? E aí lembra, quantos números eu tinha depois da vírgula? Nesse aqui eu tinha 2 números, certo? Ó, se eu colocar de novo. E nesse aqui 1. Então eu não tirei a vírgula desse, não tirei a vírgula desse, soma essa quantidade. Então tenho que ter 3 números depois da vírgula. Tem 2 números depois da vírgula aqui, um número depois da vírgula aqui. Então quando eu multiplico, como eu tirei, eu tenho que ter 3 números depois da vírgula. Então 0,5 vezes 0,55 é 0,275. É só contar a quantidade de números depois da vírgula e somar, certo? Pronto, é isso. Foi exatamente isso. Então tá aqui. Por isso que deu 0,25. Então 0,5 ao quadrado, se um número está ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, 0,5 vezes 0,5, que vai dar, como eu acabei de explicar, 0,25. E y ao quadrado é y ao quadrado. Esse outro aqui, quadrado, ou produto é a multiplicação, já expliquei isso na última aula, a mesma coisa que multiplicação, produto da soma pela diferença, certo? Como é produto da soma pela diferença e os números que estão aqui dentro são iguais, só dá certo usar essa formulinha simples se os números dentro de um parênteses são iguais aos do outro parênteses, tá certo? Então é ax vezes ax, então a vezes a dá a ao quadrado, x vezes x dá x ao quadrado, beleza. É só o primeiro pelo primeiro, segundo pelo segundo. Quando for nesta forma aqui, a pessoa só vai cobrar isso? Vou! As questões serão baseadas nos exercícios de vocês, viu? Baseada não vou mentir, não vou mentir. Vou tirar as questões da nossa prova, que está muito próximo para a gente encerrar o nosso ano, nosso bimestre, de todos os exercícios que eu fizer daqui para lá. Começando aqui desse número 1, com essa letra A. Certamente vou tirar 1 ou 2 daqui. Certo? Então espero que vocês tenham feito. Então façam e estudem bem. E aí o que acontece? Então vai ser ax vezes ax, vai dar a ao quadrado, x ao quadrado, mais por menos dá menos, b vezes b, b ao quadrado. Certo? Aqui, quadrado da diferença, quadrado do primeiro termo, ao quadrado vai dar a quarta, porque eu multiplico esse expoente vezes esse, 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes A2, 2A2. Vezes 4Y, 2 vezes 4, 8. Então vai ficar 8A2Y. No final das contas, as letras elas só fazem ser colocadas juntinhas, gente. Ó. Quais são as letras que eu tinha aqui? Ó? No primeiro termo, A2. No segundo termo, Y. Então só faço colocá-las juntas. Porque é uma multiplicação, elas não fazem outra coisa a não ser se juntar quando eu multiplico. E os números eu multiplico normalmente. Que número eu tenho aqui no A? Aqui na frente do A. A gente já aprendeu, né? Quando não tem ninguém, é porque é 1, certo? Quando não tem ninguém, é porque é 1. Já tinha colocado 1.
fica aqui na frente do A. Mas aí eu não preciso colocar. Então 1 vezes 2, né? Porque é 2 vezes o primeiro, 2 vezes o primeiro, 2 vezes 1, 2, vezes o segundo, vezes 4, 8. E no final o quadrado do segundo. 4y ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, y ao quadrado, y ao quadrado. Bem, GHY e J, vocês têm aí no caderninho de vocês, fica por conta, tá ok? Pula para o próximo. Qual é o polinômio que obtemos quando multiplicamos? Qual é o polinômio que obtemos quando multiplicamos? Esse vezes esse. É só colocar o parênteses, gente. Isso aqui é o que? É o produto, é porque na fórmula do seguinte, o título é produto da soma pela diferença. Mas não faz diferença, pode ser produto da diferença pela soma. Igual a esse aqui, ó. Igual a letra A. Produto da soma pela diferença. Qual é o problema dessa letra A em relação ao que está lá no na letra A do número 2? É porque quem está com o sinal de menos está vindo na frente de quem está com o sinal de mais. Mas é a mesma coisa, é só multiplicar o primeiro pelo primeiro, menos por mais vai dar menos, e o segundo pelo segundo, porque eles são iguais. Quando são iguais, você pode fazer somente isso. E quando os sinais aqui dentro do parênteses forem diferentes, embora não tenha parênteses aqui. Olha, vai ser parecido com esse daqui, ó. Produto da soma pela diferença. A diferença aqui é que o menos está vindo na frente do mais. Mas os números são iguais, então vai ser 3x2 vezes 3x2, 3 vezes 3 dá 9. x2 vezes x2 dá o quê? x4. Por quê? Quando eu multiplico termos, potências com a mesma base, quem é a base? X. Repete-se a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Certo? E aí, repetindo, 3 vezes 3, 9. x2 vezes x2, x4. Menos com mais, com esse mais aqui, menos 2c vezes 2c, 2 vezes 2, né? 4. Tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Esse lado aqui tá a resposta, certo? Então, 2c vezes 2c, 2 vezes 2, 4. C vezes C, C2. Letra B, mesma coisa, né? Mesma coisa. Lembra que eu falei, a pessoa aqui tem 2,5 vezes 2,5. Lembra que eu falei, tem um número depois da vírgula. E aqui tem um número depois da vírgula. Você vai multiplicar os dois, tira a vírgula, sabendo que no final do resultado vai ser 25 vezes 25. No final do resultado eu tenho que ter dois números depois da vírgula. Você pega dois números no finalzinho à direita, e acrescenta a vírgula na frente desses dois números e pronto, está resolvido. 25 vezes 25. Então aqui é A2 vezes A2B2, né? A2 vezes A2B2 vezes A2B2, então é A vezes A, então é 2 mais 2, que dá 4. B2 vezes B2, que vai dar B4. E 25 vezes 25 dá, ó, 625. 25 vezes 25 dá 625. Mas eu tenho uma vírgula nesse e uma vírgula nesse, então tem que ter dois números no final, porque é um número aqui e um número aqui. Soma, eu tenho que ter dois números. Então, acrescentei dois números, passei a vírgula. C vezes C, C2. Certo? A questão número 3 é o polinômio ax2 menos 25 é equivalente a qual é a alternativa, ou seja, que número, veja só, veja como a resposta é simples, não é longa. Então você já sabe que vai ser uma dessas alternativas aqui.
Então você pode ir multiplicando, ó. Tem que ser, olha, tem que ser uma multiplicação de números iguais com apenas o sinalzinho do meio diferente. Um é positivo, outro é negativo. Por isso que a resposta é letra A. E questão número 4. Então, o mesmo vale aqui para a questão número 4. A expressão x2 menos a2 é equivalente a, que já tem a resposta. Alternativa D, né? Veja que a resposta é curta. Só tem dois monômios, ou seja, é um binômio. Um x2 e um a2. Então, normalmente o cálculo utilizado é este aqui, ó. Produto da diferença pela soma ou da soma pela diferença não faz diferença. X vezes x dá x2, menos com mais vai dar menos, a vezes a, a2. Certo? Questão número 5, desenvolvendo a expressão. Aí tem aqui. Qual é esse trinômio? Lá vem a pergunta. Então, qual é o produto dos coeficientes do trinômio? Menos 6,75. Você observem que eu vou ter que multiplicar o 9 vezes o menos 3, por isso que dá menos aqui, né? Mais com menos, menos com mais, menos. 9 vezes 3, 27, não é isso? 27 vezes 0,25 vai dar menos, vai dar 6,75. Já tinha explicado que basta tirar a vírgula. O coeficiente é o número que acompanha, vocês já sabem. Questão número 6. Entre as igualdades seguintes, identifique aquelas que são falsas e corrija-as, escrevendo-as corretamente. O que é que ele está dizendo? Você vai confirmar. Na letra A, eu tenho isso aqui, certo? B menos 2C ao quadrado. Isso aqui é igual a B2 menos 4BC mais 4C2? Verdadeiro ou falso? Segundo o livro, é verdadeiro. Aquele que for falso, como aqui é o caso, ó. Produto da diferença pela soma, que aí é o primeiro vezes o primeiro, menos com mais dá menos, e o segundo vezes o segundo. Ele já está dizendo aqui que é falso, que essa resposta aqui não é condizente com essa. Por que não é condizente? Por causa do coeficiente do primeiro termo. É para fazer 3 vezes 3, que é para dar quanto? É para ser 9 aqui, ó. E não é 9. Ele repetiu 3, então a resposta é falsa. E aí ele pede a correção. Certo? A mesma coisa na letra C, que também vai dar falso. Onde é que está errado? No coeficiente do primeiro termo, que é para dar 4, né? Porque é quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 2C, 2C ao quadrado é 2 ao quadrado, 4. E C ao quadrado, C ao quadrado. Então ficou faltando só o aqui ser um 4. Aí ele bota falso, é uma resposta falsa, e faz a correção. Na letra D é verdadeiro. Questão número 7, quando você divide um polinômio P por 2ax mais 5, vai encontrar o polinômio 2ax mais 5. Usando as regras dos produtos notáveis, escreva o polinômio P. Quem é o polinômio P? Bem, gente, se eu pego um número e divido por outro, e encontro esse mesmo valor da divisão, é porque ele só pode estar ao quadrado. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, 2 ao quadrado e divido por 2, a resposta é 2. Porque 2 ao quadrado é 4, ou seja, 4 dividido por 2 dá 2. Então, se eu pego um polinômio P e divido por 2ax e a resposta da divisão é 2ax mais 5, é porque o polinômio ele está elevado ao quadrado, está multiplicado por ele mesmo. E aí o que é que ele pede? Você já identifica isso pela lógica e desenvolve a formulinha. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro,
vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Número 8. Ao calcular a área de uma determinada casa representada na figura a seguir, uma pessoa calculou a área de cada cômodo da casa, encontrando a seguinte expressão: AB mais AC mais 10B mais 10C. Outra pessoa calculou a área dessa mesma casa de outra maneira, chegando também ao resultado anterior. De que forma essa pessoa pode ter representado a área dessa casa? Aí ele coloca aqui, ó, as várias opções. E segundo, a resposta é a alternativa A, certo? Porque eu vou ter A mais 10 vezes B, C. De que forma, de que forma essa pessoa pode ter representado a área dessa casa? Gente, como é que eu vou calcular a área, no caso aqui do retângulo? A área a gente calcula pelo seguinte, ó, é a base, certo? É a base, deixa eu botar aqui. Base. Ainda não era isso. Base. Aqui agora vai. Vezes altura. Então a gente nunca esquece disso. Falou de área de um retângulo ou de um quadrado, base vezes altura. Quem é a base? A base é a cozinha, esse lado da cozinha. Quanto equivale esse lado da cozinha? Está aqui em cima, ó, é B. Mais o quarto. Quem é o quarto? C. Então é BC. Então é B mais C vezes, né? Porque é a base vezes a altura. E quem é a altura? É a cozinha. Quem é a cozinha? Vale quanto? Vale 10. E quem é o banheiro? Que é essa medida do banheiro. Tá aqui, A. Então, é A mais 10. Então, é A mais 10 vezes B mais C. Por isso que a letra... Por isso que é a letra A. Tá aqui. Certo? Aí vem a pergunta. Considere o polinômio. Qual o polinômio? x2 mais 8x. Qual é o termo que devemos adicionar na resposta? Isso aqui já seria a resposta. Ele quer saber o que é que coloca para que o binômio, qual é o termo que devemos adicionar a esse binômio, que só tem dois, eu quero um trinômio, para obtermos isso aqui. Ah, pessoal, a resposta está aqui, 16, pessoal. Mas o que é que eu faço para encontrar esse 16? Resolve isso aqui usando a formulinha. Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro, né? X? X ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 4. Que vai dar o quê? 8x. E para finalizar, o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo, né? 4. 4 ao quadrado. E no final das contas teria que dar quanto aqui faltando? 16. Pronto. Então, partindo para a próxima página. Questão número 10. Para obtermos, aí temos a menos 2b ao quadrado, devemos acrescentar um termo ao polinômio, certo? Qual é esse termo, gente? Essa questão 10 é igualzinha à questão 9 que a gente fez. Então, para a gente ter isso aqui e temos um resultado parecido com esse, está faltando alguma coisa aqui. Desenvolver isso aqui vai dar um resultado parecido com esse, mas está faltando, é o que ele está dizendo, ó. Devemos acrescentar um termo a esse polinômio. O que a gente vai acrescentar aqui? Eu não quero saber qual é o resultado, eu quero saber o que acrescenta. Como é que a gente faz para descobrir isso? Desenvolve essa continha. Desenvolve essa conta. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Como é que vai ser? Quem é o quadrado do primeiro termo? Quem é o primeiro termo? Não é A? Quanto é o quadrado de A? Já está até aqui. A ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro. 2, o número 2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo.
tem que dar quanto? Olha quanto é que está aparecendo aqui. Será que isso aqui está correto? E o quadrado do segundo termo. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Quanto é b ao quadrado? B ao quadrado. Então, acho que o erro está aqui. Então, quanto é que devemos acrescentar para que a resposta fique correta? Que o problema, já identificamos que o problema está aqui, ó, onde está em azul. Quanto é que a gente acrescenta? Cuidado. Você pode botar uma resposta, pode ser outra lá no livro. Veja que eu já apaguei aqui umas tarjinhas, não está igual na página acima, que já tinha dado tempo para vocês todos fazerem e olhar. E aqui a gente está acompanhando, está dando continuidade. 11. O produto de dois polinômios é menos... x ao quadrado e y ao quadrado, o produto de dois polinômios. Então, eu vou pegar dois polinômios e multiplicar um com o outro. É aquela história. Certamente deve ser produto da soma pela diferença. Dois termos iguais que se multiplicam e a única diferença entre eles é o sinal de mais ou de menos no meio. Se um dos polinômios, olha só, ele já está dizendo, gente, aqui, ó, se um dos polinômios que eu vou multiplicar, ó, produto, olha lá, o título da formulinha que a gente tem feito, tem utilizado, é produto da soma pela diferença. Às vezes a diferença vem na frente, a diferença é o que tem menos, que aqui é o caso, ó. Um dos polinômios é esse. Qual vai ser o outro polinômio? Você vai escrever, tá aqui a resposta, só que aí eu já apaguei, né? Passei uma tarjazinha extra, certo? Para dificultar aí, mas você já tem no livro, mas não quero que apareça aqui porque eu quero que vocês acompanhem o vídeo e façam. Então, se um está com menos, o outro vai estar com mais, né? 12. Sabe-se que xy, onde tiver xy, vale 72. Você vai trocar um pelo outro. E onde tiver x ao quadrado mais y ao quadrado, você vai ter 306. Certo? É só uma questão de substituição. Qual é o valor? Agora o resultado é numérico, gente. Então o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar. Quer dizer, você vai desenvolver essa conta. Como é isso aqui? Ó? Quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Você vai desenvolver e vai encontrar um polinômio. O polinômio vai escrever-se aqui embaixo. Certo? Vou dar uma ajuda. Vou dar uma ajuda. Para não dizer que eu sou ruim. Cadê? Tá aqui, ó. Ok, por quê? Então, aí eu coloco aqui embaixo. Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Quadrado do primeiro termo. Mais duas vezes. Bicho, ele colocou o mais fácil que tinha. Eita, tudo começou a aparecer aí agora. Tive um probleminha para poder corrigir aqui e as respostas já apareceram. Mas o importante é que você já desenvolveu. Mas se você retornar, aí isso significa... Opa, vamos lá. Tinha colocado... que foi que eu disse? Devia ter apagado mesmo. Então a gente tem quadrado do primeiro termo, como eu estava fazendo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Olha, na sequência do que eu estou digitando é exatamente a fórmula. Vezes mais o quadrado do segundo. Quadrado do segundo. Tá aí, ó. Isso é o desenvolvimento e isso é o início do assunto. É exatamente o início do assunto. É o que está aqui em cima. Ah, professor, e agora? O que é que eu faço? Bem, gente, é só trocar. Só trocar. Onde tem XY, você vai trocar por 72. Está aqui, ó. Onde tem
XY, você vai trocar por 72, certo? Aqui, onde tem XY, você troca 72, vai ficar 2 vezes 72. Aí esse X2 mais Y2, é só juntar ele, gente. X2 mais Y2, você pega esse Y2 e coloca aqui, ó. Coloca aqui do lado do X2, eu vou ter X2 mais Y2. Certo? Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. X2, isso aqui é igual a X2 mais Y2 mais 2XY. Onde tem XY, você troca por 72. Onde tem X2Y2, você troca por quanto? Tá aqui, ó. Você troca por 306. Exatamente aqui. Certo? Aí vai ficar 306 mais 2 vezes 72. Você vai multiplicar 2 vezes 72, depois soma e vai encontrar a nossa respostinha. Que não era para estar aparecendo aqui, mas deu um problema. E aí não tem mais volta. Senão eu teria que refazer tudo de novo. E aí, fora de cogitação. Tá aqui. Se x mais y é igual a 8 e xy é igual a 15, olha, esse 13 é igual ao 12 depois que está desenvolvido. Você vai trocar. Onde tem o x mais y, eu vou colocar 8. E onde tem o xy, eu vou colocar 15. Qual é o valor de x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado? E agora? Agora, como essa questão 13 vai ser desenvolvida, eu vou deixar para vocês buscarem a resposta, certo? Vocês vão buscar a resposta e vão responder sozinhos como é que a alternativa D é que foi a alternativa escolhida como resposta. Por que é 124 a resposta? Procurem aí, pesquisem e refaçam. Eu posso colocar a questão na prova. Essa questão 13, olha só, eu posso colocar essa questão 13 na prova e não adianta memorizar qual é a resposta, em que resposta está, se vai ser na D. Porque eu posso embaralhar tudo. Ok? Maravilha. Questão 14. Se x menos y ao quadrado menos x mais y ao quadrado é igual a menos 20, então x vezes y é igual a... E aí? Primeira dica que vocês têm que fazer, do que vocês têm que fazer é desenvolver isso aqui, gente. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro vezes duas vezes menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí vem aqui menos. Todo mundo que sair daqui vai mudar de sinal, viu? Porque aqui tem esse menos depois desse parênteses. Então todo o resultado que eu falar aqui vai ficar negativo. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vai ficar menos x ao quadrado menos 2xy menos y. Tudo igual a menos 20. Aí você vai desenvolver, vai somar e subtrair os termos semelhantes. X ao quadrado com x ao quadrado, y ao quadrado com y ao quadrado, xy com xy, e certamente vai sobrar só isso aqui, igual a algum resultado para a gente encontrar a resposta. Vocês já sabem que é a letra D. Então, desenvolvam. A expressão algébrica que representa a situação, o quadrado da soma de dois números mais 5 unidades. Gente, o quadrado da soma de dois números mais 5 unidades. É só descrever o que está escrito aqui. Questão 16. Observe. Aí tem aqui o professor explicando, né? 2x menos y3, tudo ao quadrado. Quero que você desenvolva uma expressão. Aí vem o menino aqui,
rapazinho diz, professor, a resposta é 2x2 menos 4xy3 mais y6. Aí vem a pergunta, a resposta do aluno está correta? Se não estiver correta, dê a resposta correta. Então, vocês vão desenvolver essa expressão aqui, ó, que eu acabei de grifar. Desenvolvam 2x menos y3 ao quadrado. A gente vem fazendo isso desde que eu comecei, desde a aula da última aula. Dei tempo demais para vocês desenvolverem. Vou cobrar tudo isso na nossa próxima prova. Acho que semana que vem, né? Ou daqui a 2 semanas. Está encerrando o ano e o conteúdo vai ser somente esse. Então exijo tudo na ponta da língua. Escreva só a questão 17. Quem quiser fazer a 18, fica o desafio. 17. Escreva na forma reduzida cada um dos polinômios. Como é que vai ficar? X mais 1 ao quadrado menos x, a forma reduzida. Ou seja, como vai ser a forma reduzida? Você vai ter que desenvolver, vai ter que ficar enorme ela. Quanto é, você tem que fazer o quadrado da soma, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí depois subtrair de x, mais quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, menos no caso, né? Porque tem um menos aqui, que é o quadrado da diferença. E menos 2 vezes, aí esse 2 vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro. Então vai ser 2 vezes 2x, vai ficar menos 2x. E menos 2. E menos 2 vezes menos 1. E aí vai ficar o quê? Menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2 no final. Vai ficar menos 2x aqui. O resultado disso aqui vai ser menos 2x, 2, mais 2. E a mesma coisa na letra B. Certo? Então, tá aí, tudo bem explicadinho, o exercício da última aula. E este é o nosso conteúdo de prova. Um abração, qualquer coisa, falem comigo.